Ok, só quero fazer uma ressalva antes de começar o episódio, que é, isto foi gravado em março de 2020. Por isso, se nós dissermos alguma coisa que esteja errada, aliás, desatualizada, podem trazer a discussão para os comentários. Mas tenham só em conta que esta conversa foi feita antes dos criadores da série original terem saído do live action da Netflix e antes de ter sido anunciado que iam ser feitos novos projetos de animação do Avatar. Bom, de resto, espero que gostem do episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada. Comigo está Álvaro Cunha, do Sem Bilhete. Além de mim, de Álvaro Sem Bilhete, temos também Adriano Viçoso, do canal Cabo Cinético, criador de conteúdo da internet também, assim como eu. Somos todos criadores. E no episódio de hoje vamos falar sobre um desenho animado que marcou as nossas infâncias, início da adolescência. Água, terra, fogo e ar. Antigamente as 4 nações viviam em harmonia, mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou. Tu vias o Avatar de Last Airbender enquanto ainda estava a dar no Nickelodeon? Sim, eu via. Eu gostava de bué desenhos animados na altura da Nick. Ou seja, via o Danny Phantom, tinhas um que era com robô e também curtia bué o Avatar. Genia Robô, não é? Acho que sim. Epá, era um desenho que eu gostava. E dentro dos canais de animação, na altura eu acho que só via o Nickelodeon e o Disney Channel. Ainda não existia o que tem agora, como a SIC Capa e o Panda Bigs. Exato. Era um desenho que se destacava de todos. Ainda para mais tinha a sua própria aparência muito chegada ao anime, o seu próprio estilo e a própria história era interessante também. Sabes que a minha primeira reação ao Avatar de Last Airbender nem sequer foi a própria série e até foi um pouco negativa, que foi, eu estava no site da Nickelodeon, que eu às vezes via os sites do Cartoon Network, do Nickelodeon, da Disney Channel à procura de jogos. Sim. Dos desenhos animados, e estava lá uma secção para o Avatar de Last Airbender. Ok. E o aspecto pareceu-me logo bué anime. Só que eu pensava mesmo que aquilo ia ser daquelas imitações baratas de anime. Como a Nickelodeon também tinha tido outra série, que já nem me lembro do nome daquilo, que era sobre um americano no Japão. Era o Mikey. Acho que era isso. Eu lembro-me. Era um pouco estranho. E eu pensava mesmo que o Avatar de Last Airbender ia ser uma versão menor quase de um Dragon Ball ou de algo assim. Só que depois já vi a série e pronto, foi muito superior ao que eu achava que ia ser. Tanto que eu na altura nem sequer tinha Nickelodeon, só conseguia aceder às séries quando o canal ficava descodificado. Normalmente ficava durante uma semana ou durante um fim de semana. E a Nickelodeon às vezes fazia maratonas daquilo e eu passava tardes a ver. A primeira e a segunda temporadas, que eram as que até àquela data tinham sido dobradas. Exatamente. E sabes que eu depois consegui acompanhar a terceira temporada a partir de metade até ao fim, à medida que ia sendo lançada. Pronto, já comecei a ver essas séries também pela internet e eu lembro-me que a terceira temporada teve uma espécie de hiatus a meio que demorou bué tempo até finalmente chegar aos últimos episódios. Mas aquilo dava bué hype. Sim, existe algo que a Nickelodeon fazia fixe, em que a Nickelodeon não se importava de pôr os episódios na net, ok? Isto já antes do Lenda de Korra. Eles já estavam habituados a usar um online para divulgar os seus episódios. Tanto que se tu fosses em 2009 ao site da Nickelodeon, hoje tu não encontras, mas todas as séries que estavam a passar estavam lá disponíveis. Isto para mim é algo visionário que nem a Disney Channel fazia, estás a ver? Eu não tenho a certeza se quando eu ia ao Nickelodeon conseguia ver a série lá. Eu acho que não via no site oficial. Mas estava no site oficial, mesmo da Nickelodeon. Não sei se só estava o primeiro livro. Não era algo específico só a quem estava nos Estados Unidos da América? Não, porque era mesmo para o mundo inteiro? Sim, tanto que eu via também lá outras séries, tipo o Danny Phantom, o Padrinho Mágico, estava lá tudo. E vias dobrado? Sim. Uau! E já não está assim, pois não? Já não tem nada. Agora tens uma cena tipo Netflix, que é o Nick Play, mas só tem o catálogo atual da Nickelodeon, não tem os antigos. Olha, o Avatar, o que é que tu gostavas mais? Isto agora é uma pergunta bem específica, mas... Pois, isto é bem clichê, mas eu gostava bué da política. É o que toda a gente diz, eu calculo, mas eu... sempre gostei da cena de haver 4 reinos. Obviamente, o primeiro espanto é tu tens o Avatar, só que e há muita gente que fala da parte espiritual, mas eu acho que o mais fixe dentro do Avatar é mesmo o mundo político que se vive lá, como é que eles vivem,
a questão de haver 4 nações e de cada um reger uma política diferente. Teres uma, tipo, o fogo que é aquela que é meio colonialista, depois tens a da terra que põe os cidadãos dentro da cidade capital a viver numa mentira, que eles dentro das muralhas dizem que não há uma guerra, apesar de existir uma guerra há 100 anos. Sim. Essa parte achei bem interessante, era da... Como é que se chamava o grupo? Daily. Ok, pois era. Que era um grupo quase à Coreia do Norte, aquilo. Aliás, é um pouco um grupo de qualquer governo fascista, é tipo Sim. polícia secreta. Sim, sabes uma cena que eu sempre meio que senti na dobragem original, mas que não existe na portuguesa? O Zuko era bem diferente. Sim, em ambas as versões. Mas eu não estou a falar do Zuko. Por exemplo, o termo subdobra, ou seja, tu tens pessoas que conseguem... O facto de usarem água e depois já dobram sangue, já tem outro... um próprio termo. Yeah. Na versão portuguesa isso não existe. É como se fosse uma simples técnica, ok? Uhum. E tanto na América como na própria dobragem brasileira eles fazem essa distinção, estás a ver? É como entre os que dobrassem a água existissem mais especiais que outros, entendes? Sim, mas em teoria um waterbender consegue fazer bloodbending. Exatamente. Se estiver nas condições certas e tiver o treino certo, claro, e for bom o suficiente. Exatamente, mas a ideia que eu fico quando vejo vídeos americanos, existe um canal brasileiro chamado O Mundo Avatar que está sempre a fazer esse tipo de comparações, como se fosse uma pessoa especial, estás a ver? Uhum. Se calhar está a falar por causa do que depois foi revelado no Legend of Korra, em que existem tipo pessoas lá em específico que conseguem controlar o sangue mesmo não estando em lua cheia. Ok. Tu já viste o Legend of Korra? Vi fragmentos, ou seja, eu acho que vi até à segunda, se não estou em erro, e cá em Portugal só passou a primeira, só passou o Livro do Ar. Não passou... Sério? Sim, as outras não foram dobradas. E porquê? Não sei. Pá, será que não teve assim tanto sucesso? Eu não sei se foi o sucesso ou se foi mais ou menos... Ou seja, naturalmente as coisas quando estão a ser feitas lá na América demoram a chegar cá a Portugal. Eu não sei se a Lenda de Korra demorou 2 ou 3 anos a chegar. Se calhar já estavam na parte onde começavam a fazer as passagens para DVDs. Estás a ver o que é que eles tomaram essa decisão e se calhar acharam que não valia a pena trazer para Portugal. Eu sei que houve um hiatus também entre a primeira e a segunda temporada. Um hiatus de cerca de 2 anos. Mas pronto, um dia tu tens de ver o Korra todo e assim fazemos episódios sobre isso. Sim. Digam aí nos comentários para o Álvaro ver o Legend of Korra, se faz favor. Façam-lhe pressão. Coragem. Mesmo a próprias cómics eu nunca li muita coisa do Avatar. Tudo o que li está na base da Wikipédia e é que acabei por descobrir quem era a mãe do Zuko. Nós sabíamos quem era, não sabíamos onde ela estava. Sim, mas a questão é que aquilo foi o último episódio. Onde é que está a minha mãe? Eu lembro-me bem na frase em português, estás a ver? Yeah. Eu lembro-me que ia procurar no Google, eu queria ver... Eu juro que pensava que tinha sido uma espécie de filme ou uma ova. Porque fiquei mesmo curioso. Se não me engano... isto aqui vi numa notícia há muito tempo, por isso eu não posso ter certeza da factualidade, mas eu creio que o objetivo principal, aliás, eu creio que o objetivo original dos criadores era fazer uma espécie de filme feito para a TV, que teria revelado onde é que estava a mãe do Zuko. Daí ele ter dado esse gancho. E eu até acho que seria um bom gancho e que o filme ia ser bastante visto. Pois eu também acho. Eu não sei porque é que a Netflix... porque é que a Netflix... Eu não sei porque é que a Nickelodeon não fez isso. Supostamente foi porque eles preferiram avançar com o Legend of Korra ou com uma spin-off em geral do que fazer uma continuação. Mas mesmo assim, acho que anda desperdício de potencial. Epá, eu na altura lembro-me... Ainda era miúdo e eu estava bué curioso para saber o que é que ia acontecer. Pois, claro. Mas sabes que essas bandas desenhadas que aliás ainda estão a ser publicadas bandas desenhadas, se não me engano, do Sim, Avatar e saiu agora um livro da Kyoshi. Só que eu li a primeira trilogia que não revelava logo quem é que era a mãe do Zuko. Revelava o que é que tinha acontecido um ano depois do final da série. E eu lembro-me de ficar bué desapontado com a decisão das personagens, com os comportamentos. Não pareciam eles, não pareciam os personagens que eu tinha visto na série. De repente, até o Aang estava a ponderar matar.
foi o mesmo... Eu achei mesmo nada Avatar. Só depois, a trilogia seguinte a essa, é que mostrava onde é que a mãe do Zuko estava. E essa eu já não tive vontade de ler. Há uma cena que eu tenho a ideia que é, do nada a irmã do Zuko consegue manipular o próprio Zuko. Tenho a ideia que isso acontece nas cómics também. Sim, acho que acontece qualquer coisa. Yeah. Eu já li quando aquilo saiu, que já foi há uns 5 anos, se não me engano. Sim. Mas eu achei muito estranho. Eu acho que a série em si é que é muito boa, porque até tem um claro início, meio e fim. Aliás, tu recentemente viste a trilogia do Star Wars, Sim, original. sim. Deves ter reparado que havia uma estrutura semelhante no Avatar The Last Airbender. Sim, há referências. Até a segunda temporada acaba com uma espécie de Yoda a dizer que ele não pode ir, porque não pode ir salvar os amigos porque pois é, olha risco. que eu não tinha... Olha. Yeah. Mas há uma cena, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente na segunda temporada, o momento que me traumatizou foi quando o Appa desapareceu. Mas a questão é... Não, mas o meu problema é porque eles demoraram a emitir a segunda parte da segunda temporada. Então imagina a cena, eu estava constantemente a lembrar, onde é que está o Appa? Onde é que está o Appa? Ele foi levado. Isso por acaso foi bem deprimente quando aconteceu. Até porque notas a carga de desespero entre o Aang. Ele estava a perder as tribeiras. E depois também houve um episódio que mostrou o que é que lhe tinha acontecido, que era Appa's Day, algo assim. Um episódio todo na perspectiva do Appa. Sim. E depois acabava com ele a ser capturado pela Daily. E depois também tens uma cena que eu achei sempre bem estranho, que era o romance. Eu gostava muito que o romance tivesse terminado com o Aang sem a rapariga. Porque mesmo o último episódio, tu mostras que existe onde está tipo a Katara a ajudar o Zuko, tu notas que existe ali química, ok? Entre a Katara e o Zuko? Exatamente. Eu na altura pensava isso, só que acho que isso era mais eu ter tipo interesse em ver como é que isso aconteceria do que propriamente haver assim tanta química, porque pelo menos nos primeiros episódios, aqueles em que o Zuko até era vilão, é normal que ela não tivesse química nenhuma com o Zuko, obviamente, eles eram inimigos. Mas se fosse para os tornar um par, precisaria de haver alguma faísca aí, e acho que nunca houve assim tanto. Mas a faísca aconteceu, eu acho que no final do livro da água aconteceu qualquer coisa, mas no final do livro da terra, notas que ela ia usar a água que usou para curar o Aang, estás a ver? Na marca do Zuko. Se ele tivesse curado o Zuko, ou seja, se tivesse demorado mais 2 minutos a aparecer, o Aang morria. Mas se ela curasse o Zuko, é muito provável que ele depois não os tivesse traído e feito com que o Aang tivesse levado com o raio. Por isso, tecnicamente, é muito possível que a água... é muito possível que o futuro tivesse mudado aí. Teorias. Há uma cena que, do género, e novamente, eu lembro-me daquilo que eu li da lenda de Korra, é que ela tem facilidade em usar os 4 elementos. Ela não tem os 3. Porque ela é muito maia com o ar. Mas, por exemplo, o Aang, tipo, mesmo já sabendo os outros, ela é constantemente a favor do ar. Literalmente, ele só usava os outros em caso de emergência ou caso precisasse de alguma coisa em específico. Tanto que uma cena que eu gostava de saber é que se o Aang depois daquilo continuou o seu treino, porque todos os treinos que ele teve ali foram todos mínimos, foram o suficiente para ele saber usar o poder minimamente. Não foi um treino como tiveram os outros avatares passados, tipo como é que chamava-se? Foi mais apressado. O Roku. O Roku, lembro-me que há um episódio que conta a história toda dele, estás a ver? E diz sim, esse episódio é muito bom. Passou anos na terra, passou anos no ar, era amigo do mestre do Aang. O episódio do Roku acabou de uma forma mesmo muito deprimente. E há lá indícios no mundo do Avatar que eu acho que são interessantes, que é o Roku foi traído pelo seu antigo melhor amigo, que era o Ozai, Senhor do Fogo. Sim. E se não me engano, eles tinham dado a crer que no final da vida do Ozai, ele estava com alguma pena do que tinha feito. Sim, tinha ressentimento. No entanto, já era tarde demais e já tinha começado uma campanha que os seus sucessores tiveram de continuar. E eu acho que essa cena é bem interessante.
É basicamente os pecados do passado são o que continua a impulsionar os problemas do presente. Literalmente há uma cena que eu também gosto bastante, e pegando também nisso, é no contraste do Aang em 100 anos, da forma como ele descobriu o mundo 100 anos depois. Sim, porque assim nós como espectadores também vimos aquele mundo pela primeira vez com ele. Exatamente. Nós quase que sentimos o que o Aang sente. E até porque eu lembro-me perfeitamente, o Aang ficou congelado porque fugiu, não é? Ele não queria ser o Avatar. Exato, fugiu da responsabilidade. Também era uma criança, é normal. E há uma cena que é bem interessante, que eu vejo bem mistério na net, é quem será os pais do Aang, estás a ver? Porque são monges. Pois, a cultura deles como é que funciona mesmo? Eles têm filhos e depois dão-nos ao templo? Eu vi artigos que é o seguinte, ok? Há vários templos do ar, como já reparaste, espalhados por lá. E de X em X anos há uma espécie de encontros. Há templos onde só são pessoas do sexo feminino e há templos onde só há pessoas do sexo masculino. E tem uma espécie de congresso onde se juntam todos numa altura específica do ano, num templo específico. Para acasalar. Exatamente, praticamente. E depois, lá está, o Aang nasceu num desses templos onde só havia mulheres, mas depois, quando atingiu uma idade, foi para o templo dos homens. Eu vi isto, mas não sei qual é a fonte, mas faz sentido. É assim, eu sei que a série tirou boas ideias de culturas orientais. Normalmente só podem haver homens monges, não é? Exatamente, na vida real. Normalmente as mulheres não podem ser monges, se não me engano. Sim. Posso estar errado. Eu também não tenho ideia. Eu não sei te responder a isso. Temos de ter umas aulas de mongice. de mongice. Mas depois também é meio interessante, ou seja, dentro daquele mundo, os que viviam uma vida mais diferente acabava por ser o próprio ar, né? Os próprios monges do ar. Tanto que, pronto, são os únicos que são destacados como monges. Pois na água havia um reino no Polo Norte e outro no Sul, não era? Não, era tribos. Era a tribo do Sul e a... Sim, tribo do Norte e do Sul, sim. Exatamente. E Yuma estava em boa carência porque tinha sido atacada e tinha enviado pessoas para a guerra. O pai do Sokka e da Katara tinha sido daí, tinha partido para ir para a guerra. Eles depois encontraram-nos. E também é interessante que eles, depois criticam... Tipo, a série não é oca, tanto que tu tens um waterbender mais antiquado a achar que as mulheres não podem aprender a fazer waterbending. Eu lembro-me, é o avô da Katara. Spoiler alert. Não é... Ele era mesmo avô ou tinha sido amante? Era amante, mas eu lembro... Ou namorado da... Era isso da mesmo, avó, era isso mesmo. Assim. Mas olha, essa parte também é interessante, que é ela conhecer alguém do passado que esteve bastante próximo da sua avó. Depois, mais ou menos, eu não me recordo bem, houve uma espécie de tentativa de repopular a tribo do Sul, não houve? Sim, isso foi durante uma espécie de time skip entre a série Avatar de Last Airbender e o Korra. Durante aquelas décadas eles foram repopulando. Uma cena bué triste a forma como o Aang morreu. É bué triste. Ele morre de velhice, tecnicamente, ou de causas naturais, por isso. Mas... Não é assim tão deprimente quanto isso. Ele viveu menos tempo do que era suposto por causa de ter estado congelado. Mas também já havia teorias, por exemplo, a Kyoshi, acho que foi o que viveu mais tempo. Tipo, viveu quase 200 anos, estás a ver? Fogo. Acho que, ou seja, tendo a Kyoshi a experiência de viver muitos anos, foi isso que manteve, foi essa vitalidade que manteve o Aang vivo. Ou que matou-o cedo? Sim, ou seja, como a vitalidade foi usada toda naquele período de 100 anos, estás a ver? Acho que os criadores se calhar não estavam a pensar nisso. Eles ainda nem sequer pensavam no Korra, ou seja, provavelmente quando fizeram a série nem sequer pensaram quando é que ele iria morrer. É que a explicação, se não me engano, a explicação mesmo que eles deram foi que tinha sido por ele ter estado no gelo. Exatamente. Porque acho que até faz sentido, porque cria consequências naquela magia. Mas também acho interessante num ponto que tu tocaste, em que disseste que o Aang estava disposto a matar, quando a conclusão do quarto livro é exatamente ele não quer matar. Terceiro. Não, do terceiro, exatamente. Do terceiro livro é exatamente ele não querer matar. Exato. Por um lado é também porque aquilo era uma série para crianças.
Mas por outro lado, eu acho que criou uma dinâmica muito interessante, que foi a maior parte destas histórias, assim, de jornada do herói, em mundos de fantasia, acabam sempre com o herói a matar o vilão. E quando o vilão se redime, é pela morte. Ali, o Ozai não teve a possibilidade nem de se redimir, nem de morrer. Ele simplesmente ficou preso e teve de ver um mundo que seguiu em frente após os pecados e as coisas horríveis que ele tinha feito. Acho que é interessante. Pronto, normalmente os criminosos, de certa forma, não, aqueles mais horríveis da história, não têm a possibilidade de ver um mundo a sarar daquilo que eles tinham causado. Não era o Sokka que também era um grande garanhão? Epá, ele tentava, não era? Se bem que ele realmente namorou com a Suki. E depois eles acabaram entre o Avatar de Lassermander e a Korra. Mas acho que tiveram filhos. Acho que ainda tiveram uma... Eu acho que o Sokka não teve filhos, por acaso. Acho que não teve mesmo. Mas, por exemplo, eu lembro-me que ele também tinha... a outra que ajudava a irmã do Zuko, a que vinha de um circo. Ele era um garanhãozito e depois também namorou com a Lua. Mas acho que ele nunca teve mesmo filhos. Pelo menos eles nunca mostraram que ele tinha tido. E acho que eu lembro-me que os fãs tinham falado sobre algum foreshadowing que tinha sido dado ao longo da série original. Porque houve para aí uma senhora que previa o futuro e previa futuros românticos e disse que ele nunca ia ter uma relação romântica que durasse muito tempo e que ele ia sempre falhar na vida romântica. Coitadinho. É bem deprimente. Olha, foi nesse episódio que houve o primeiro indício de que houve alguém que se virou para a Katara e essa bruxa, né? Essa vidente virou-se para ela e disse: a pessoa que vai estar contigo vai ter grandes poderes. E quando o Aang para o vulcão, que é nesse episódio, ela começa a juntar peças dentro da sua cabeça, mas caga e não liga e segue em frente. Foi esse o primeiro momento. Agora também podemos falar do filme. O filme que eu vi, eu vi nos cinemas. Qual filme? Espera, qual filme? Aqui em Ba Sing Se não temos conhecimento de qualquer filme do Avatar de Lasserbender ter existido. Pois não. Sabes que isso por acaso é uma piada no Reddit da série. É que não existe filme. Dizem sempre a mesma quote da Dai Li. Ok. Mas há uma cena. Eu filme live action que saiu nos cinemas. Eu lembro-me perfeitamente do dia, ok? Cheguei atrasado na parte em que o barco entra, ok? Com os óculos em 3D. Eu vi o filme em 3D, não valia a pena sequer. Se eu tirei proveito do 3D, deve ter sido na cena do barco. E a cena é que eu não sei dizer o que gostei do filme, sabes? É que eu acho que o filme falhou em quase tudo mesmo. Para já, logo visualmente, eu acho o filme bué aborrecido. A série é bué viva e depois o filme é bué... É mais para o escuro, parece limitado, ou às vezes parece um pouco barato. O casting foi péssimo também, que eles fizeram o já famoso whitewashing, em que o Aang, o Sokka, Katara são todos norte-americanos, basicamente. Sabes uma cena que a parte final, eu lembro-me da parte final do Livro da Água, do anime, quando o Aang se funde com o espírito da Lua? Ou não, o era outro. Um espírito que era um peixe? Não, tu tens o espírito da Lua e tens o espírito da água? Não me lembro bem, mas eu lembro-me de que ele transformou-se num ganda bicho, que aquilo até parecia vindo de um filme do Miyazaki. Exatamente, e era a fusão da outra parte, estás a ver? Com ele. Sim. E aquilo teve um peso enorme, estás a ver? E aí ele, sem reparar, matou pessoas. Pois matou, tanto que afogou aquele que matou. Ou seja, eu nem sei se propriamente foi ele ou se foi o espírito, porque na altura... Acho que foi mais o espírito. O espírito. Exatamente, porque o Aang não é capaz disso. E o espírito estava enraivecido porque, parecendo que não, aquilo era quase como fosse um casal, aqueles dois peixes. Sim. O espírito também é suposto representar em si a natureza vingativa. É muito parecido também a alguns dos conceitos de filmes como A Princesa Mononoke. Sim. Acho que eles até se inspiraram nos do Miyazaki. Esse momento faz-me lembrar, por acaso, eu consigo encontrar referências. Eu lembro-me de estar a ler as referências que eles tinham tido. As referências foram a Ghibli, foram também os livros do Harry Potter, porque eles queriam criar uma história à la Harry Potter que fosse coming of age,
uma criança a crescer, aliás, um grupo de crianças a crescer num mundo de fantasia e queriam criar uma mitologia bué única também. E pronto, eu acho que conseguiram bastante. Eu gostei e eu adoro Avatar, o último Airbender, tanto que eu vi-o recentemente outra vez, que está na Netflix. Para quem estiver a ouvir, pode ver a série na Netflix. E... Olha lá, como é que a Nickelodeon deixou que a série fosse feita? Porque aquilo parece-me um grande risco. Não te sei dizer, eu sei que elas na altura, é o seguinte, atualmente para mim a Nickelodeon está meio parada. Sim. E sabes que com o Legend of Korra eles primeiro apoiaram bué a série e depois deixaram-na para os lobos. Foi algo bem estranho. Depois da primeira temporada eles começaram logo a renovar para várias temporadas. Sim. E o problema é que eles depois nos últimos episódios, acho que a última temporada foi quase toda lançada no site deles, nem sequer foi para o ar. A segunda temporada do Korra não é literalmente, eu já não me recordo bem, é quando estão a tentar fazer os Airbenders voltar, não é? Isso é a terceira. É a terceira. Mas por acaso esse nem é completamente o foco da temporada. É uma das storylines. Há uma cena que eu gosto bastante, mas que só descobri lendo cenas, é que é a forma como o Aang discriminava a filha. Ou seja, como dava mais atenção a um filho do que ao outro. Porque ele tinha preferência no Airbender. Exatamente. Eu acho que isso também mostra que todos aqueles heróis também são humanos e que, mesmo crescendo, eles podem cometer erros. Acho que essa parte foi bem fascinante na série, no Korra. Mas também acho interessante que, por exemplo, a filha dele tinha uma relação com outra mulher e eu acho que me lembro que o Aang aceitou bem a relação, coisa que deu para nivelar um pouco a coisa e não o tornar tão besta. Ou seja, ele foi uma besta, mas pronto, é simpático. Ele não foi completamente uma besta, só não foi uma pessoa perfeita ou um pai perfeito. Porque teve os seus altos e baixos, fracassos enquanto pai. Eu lembro-me que ele até levava o filho para os templos e ficava lá tempos a ir ver a família, não era? E olha, tu no início aqui do podcast falaste-me de uma coisa que eu até acho interessante de discutir, que é a parte espiritual do Avatar. Pessoalmente, eu acho que também não era a minha parte favorita, aquela parte em que ele ia para o mundo dos espíritos. Eu acho é que funcionava muito bem quando era dado em pequenas doses, porque como é muito mais subjetivo, enquanto que a série em si tem regras mais claras em termos do sistema de magia que existe lá. Magia entre aspas, obviamente. Que é, pronto, o bending tem as suas limitações, tem as suas regras. Enquanto que o mundo dos espíritos, mesmo que tenha as suas regras, acaba por ser sempre muito mais subjetivo. E por acaso a Korra, e eu acho que quando essa série falhou, e tu, pronto, ainda tens de ver a série para nós discutirmos melhor isso, mas para mim essa série, quando falha, é quando envolve demasiado os espíritos. Quando torna o subjetivo uma realidade, porque depois o mundo para de ter propriamente regras concretas naquele mundo de ficção. Porque passa a haver uma espécie, os espíritos, o portal fica aberto, não é? Sim, mas isso se calhar deixamos para outro episódio, se alguém quiser ouvir. Como eu te disse, eu não vi a Lenda de Korra até ao fim. Pode ser que depois deste podcast eu veja, ok? Eu agora vou ter muito tempo livre, por isso acho que consigo. Mas olha, ainda não falámos propriamente de uma personagem que eu acho que foi incrível. Qual? A Azula. Ela tinha problemas. Tinha problemas, isso é que a tornava bem interessante. Em termos de vilões, o Ozai era aquele boss final que tu tinhas de derrotar, enquanto que a Azula era a personagem que conseguias mais facilmente até dissecar. Eu lembro-me perfeitamente, acho que acontece no primeiro episódio, a Azula está a perseguir o irmão, e quando o irmão e o tio descobrem que já não são bem-vindos e cortam o cabelo. E eu lembro perfeitamente que eu gostei bem desses episódios onde há um episódio, depois já voltamos à Azula, eu não me esqueço. Há um episódio onde o Zuko vai para uma terra em que fica numa família que não gosta nada de Airbenders e depois de Firebenders. Já sei. E depois expulsam quase quando descobrem, tipo, não voltes. E ele ajuda a derrotar uns bandidos que os estavam a atacar. Exatamente. Uma coisa que eu gostava bué é que tu podias ter uma história contínua, tinhas tipo um arco com um início, meio e fim, mas tinhas episódios, cada um dos episódios contava uma história sozinha e era uma história sempre muito boa. Eu, por exemplo, também me lembro do episódio onde o Iron, era o nome dele, não era? Do tio. Iroh. Acho que é.
Nós estamos a pronunciar os nomes muito a mal. Acho que os fãs ainda nos fuzilam se estiveram a ouvir isto. Mas pronto, em que descobrimos que o filho dele morreu na guerra de Ba Sing Se, e isso foi Sim. tipo um trauma para ele. Que foi aquele Yeah. momento que ele disse, já chega. E tu também dava para se ver, era nas cartas que ele escrevia antes, mesmo quando o filho estava vivo, que ele até já era uma pessoa divertida. Só que ele antes, até na guerra, era divertido. Ou seja, faz-te questionar que tipo de pessoa é que ele era antes de ter decidido abandonar a herança dos Firebenders. Tanto que há uma cena que faz confusão, porque supostamente quando o Aang vai com o Zuko ver o dragão para aprender a usar o poder do fogo, supostamente quem matou o último dragão foi o tio dele. Pois foi. E ele não o matou, ou seja, já aí ele já simpatizava, já tinha dúvidas. Por acaso, essa cena é interessante, Mas voltando então à Azula, eu achava sexy a personagem, ok? Sou capaz de ter criado um flirt por ela. Sabes que ela, se não me engano, foi inspirada na Azuka do Evangelion. Que era também... Tu lembras-te Lembro-me, dela? sim. Era uma personagem que também tinha bués problemas psicológicos. Mas lá está, é uma personagem rica, a Azula. E também, outra coisa que eu gosto nos episódios sozinhos do Avatar The Last Airbender é que tu deves saber que há aquela mania às vezes de dizer que um episódio é filler. Sim. Só porque mostra um momento divertido, só dizem que é filler. Há, por exemplo, um episódio da 3ª temporada que se passa na praia, que é só sobre... Eu lembro-me onde estão tipo numa casa de férias, no final passam-se todos e queimam a casa. Tu ouves essa premissa e isso é... Pronto, parece logo o clássico filler. E tipo, tecnicamente não avança a narrativa principal, mas a parte importante desses episódios é que deixam a narrativa respirar para te contarem um pouco sobre os próprios personagens, sobre como é que elas reagem em certas situações. E tens lá momentos que são assim meio de comédia, da própria Azula a ser bué megalomaníaca, só que ao mesmo tempo que isso está a ser usado para a comédia, também está a mostrar que ela afasta as pessoas que estão à sua volta e que ela não consegue ser uma pessoa normal, porque foi tão influenciada pelo pai para ser alguém que quer conquistar tudo, incluindo em pequenas coisas tipo jogos, que ela acaba por não se conseguir relacionar bem com pessoas mais ditas normais. Mas, por exemplo, tu também notas que ela sempre se sentiu muito por causa da mãe. Sim, porque a mãe tinha mais a ver com o Zuko e ela própria tinha mais a ver com o Ozai. E por isso é que ela depois tinha uma certa inveja do Zuko. E muito provavelmente ou seja, foi todo este percurso que acabou por levá-la a tornar-se assim. Então... Agora também me lembrei de outra coisa que é muito interessante, que ela tinha alguns ciúmes por não ser o suficiente, por não ter na sua cabeça tido a atenção da mãe. No entanto, o Zuko é o oposto. O Zuko sempre tentou trabalhar bué para ter a atenção do seu pai. Sim. E por acaso isso é uma dinâmica mesmo bem interessante. Acho que essas coisas são bué ricas na série. Depois has de reparar que ele se sentiu bué, e quando conseguiu tudo o que queria, já não ele descobriu que não se sentia completo. Ele no final da jornada basicamente compreende que o tipo de pessoa que o pai queria que ele fosse não é o tipo de pessoa que ele gostava de ser. Por exemplo, o tio acho que sempre viu esse lado nele, no Zuko. Eu acho que foi por causa disso que o acompanhou. Sim. O que eu acho meio estúpido é que literalmente o tio dele não fazia nada, mas acabava por ter as pessoas atrás dele por estar ao pé do seu sobrinho. Mas o tio dele também era uma pessoa bem esperta. Ele era bom a planear e talvez até a manipular. Sim. Mas ele estava a viver cada dia como se fosse o último. Estava a tentar aproveitar ao máximo a vida. Tanto que no final eu até acho que ele vai para o mundo dos espíritos, não é? Ou qualquer coisa assim. Sim, acho que sim. Ele realmente é como um Yoda, não é? Mas eu lembro-me perfeitamente que há um episódio onde tipo o tio do Zuko é capturado e ele consegue ver o Aang em cima do dragão do Roku no mundo espiritual, estás a ver? Acho que sim. Ele já consegue visualizar isso, ele já consegue ver os espíritos aí. Por acaso, também tens outros senhores assim mais velhos que supostamente estão num nível parecido a ele. Não se calhar tipo, igual, mas aqueles membros do White Lotus, se não me engano, sim, o Lotus Branco. Lotus Branco.
tinhas vários que também eram mais a favor da paz. Havia um gajo que fazia espadas, também outro esse ensinou o Sokka. Yeah, treinou o Sokka, yeah. Eu por acaso nesse episódio eu achei um pouco estranho que o Sokka teve o episódio todo só a fugir. Ele não conseguiu fazer nada e mesmo assim o mestre no final diz que ele está preparado para ir para a guerra. Eu acho que o Sokka, a grande vantagem dele nem sequer era propriamente a espada. Ele era esperto. Era mais boomerang. Ele era esperto, yeah. Exato, e por ser esperto, mais valia ele tentar desenvolver essas partes, que ele realmente acho que até desenvolveu, do que, pronto, tentar que a espada fosse a cena dele. Pá, mas ele tinha uma espada do material de um meteorito, pá. Já viste? Era. E depois perdeu-a. E no final no último episódio ele perde a espada, acho eu. Mas sabes que esse outfit todo que deram ao Sokka também deve ter sido muito bom para venderem brinquedos. Olha. Tu não sentias que, em comparação com outras séries, outros desenhos animados feitos para crianças que eram da ação dessa mesma época, não sentias que o Avatar The Last Airbender estava muito à frente em comparação? Por exemplo, a outra série assim também muito popular dessa época, da qual eu consigo me lembrar imediatamente, é o Ben 10. Sim, e o Ben 10, pronto, em comparação era muito menos complexo. É assim, eu do Ben 10 eu via a saga clássica e o Alien Force, que é quando ele supostamente está mais adulto. Ouvi dizer que o Alien Force até era melhor. Eu nunca vi muito do Alien Force. Só vi um episódio ou outro. Eu também não vi tudo até ao fim, mas eles tentaram ter algo mais adulto. Só Sim. que há uma cena bem confusa e eu sei que estou agora um pouco a fugir ao assunto. Só que depois saiu uma temporada do Alien Force, ou seja, seguinte, que continua essa linha temporal, mas em que o boneco parece que fica com a idade que tinha no primeiro. Fica mais imaturo, então. E o boneco, pá, tipo, não... Eu percebo. Ficou muito estranho. Olha, antes de voltar só ao Avatar The Last Airbender, dá-me a crer que o Alien Force também foi uma tentativa de tornar o Ben 10 um pouco mais... adulto. Justice League. Também, se calhar, agora que tu falas disso... Que havia fãs dos desenhos animados da DC que realmente saltaram para o Ben 10 Alien Force. Pelo menos do que eu me lembro da internet. Mas basicamente o que eu quero dizer é que tipo, tu lembras-te mais de algum desenho animado não. da ação para crianças, para vender brinquedos e isso, que fosse tão completo como o Avatar The Last Airbender? Eu nem me estou a lembrar de algo similar na época, estás a ver? Quando eu... Havia várias de ação, como as Tartarugas Ninja, por exemplo. Eu adorava as novas Tartarugas Ninja, por exemplo. Eu também, mas... é diferente. Pronto, em comparação, era muito menos, estás a ver? Muito menos complexo. Isto é o seguinte, as novas mais Tartarugas genérico. Ninja, eu acho que eu gostei bué do começo delas. Sim. E eu achava os personagens que... gostava genuinamente dos personagens, eles tinham carisma. Sim, sim. E, no entanto... eles não souberam contar uma história do início ao fim, ou seja, há uma acho que eles foram criando vários retcons. Exatamente, há uma parte, exatamente, o Shredder já não é um Shredder, depois o Shredder é um alien, estás a ver? Eu acho que faltou esse tipo de consistência. Tu notas, sim. Eu não sei até que ponto, não tenho a certeza disto, mas tu consegues ver uma evolução enorme do livro 1, livro 2, livros 3, e quando tu vês tudo junto, tu gostas do packing inteiro. Não tem... Parece que foi tudo planeado, apesar deles provavelmente terem tido de inventar boas coisas assim do nada. Eu acho que, pelo menos, grande parte dos fãs considera que provavelmente aquela tartaruga espiritual no final do Avatar The Last Airbender foi uma ideia inserida à última como desculpa para o Aang não precisar de matar. Mas também é interessante porque logo aí tu ficas... conseguiram adicionar mais uma cena também à parte espiritual, só o facto de... Sim. Podiam era ter tido mais foreshadowing, realmente. Eu acho que se eles soubessem, se calhar teriam feito mais foreshadowing do início. Eu lembro-me perfeitamente que nessa parte a tartaruga diz: antigamente não se controlavam os elementos, mas sim a energia dentro de nós. Acho que é qualquer coisa assim parecida. Então, tipo, se tu pensares dessa forma e, por exemplo, de toda a energia que o Aang tem quando entra em modo avatar, até começas a achar que faz meio sentido. Acho que, mesmo que eles não tenham pensado naquilo, eu acho que se encaixa bem naquele universo, estás a ver? Sim. Pronto, só parece é que foi muito do nada. Exato, sim. É das poucas críticas que eu até daria à própria série. E olha lá, o que é que tu achas também daqueles episódios da primeira temporada
que eram mais aquilo que alguns diriam que é um pouco filler, mas que eu não considero tanto. Tipo, aquele episódio em que eles vão para um templo do ar e estão lá pessoas que usam máquinas, por exemplo. Exatamente, há uma cena, eu fiquei bem triste neste episódio, mas não foi por eu achar o episódio mau. Estás a ver quando tu tens as salas que estão protegidas, ou seja, ou precisas do ar para abrir e assim. Yeah. E eu estava bem curioso porque eu pensava que aquilo que ia abrir naquela porta ia ser uma informação diferente e a sala ia ter aquela mística e depois encontras máquinas. Então tive uma quebra de expectativa enorme. Eu estou tipo, o que é que está ali dentro? Puf. Eu curti bué de todos esses elementos também, porque para mim isso não foi filler de todo, tanto que as máquinas que introduziram aí foram mais tarde usadas ao longo da série. Sim, pelo Reino do Fogo, sim. E uma coisa interessante é que apesar de, nessa história principal, se não me engano, os personagens tiveram um desfecho positivo, no entanto, a Nação do Fogo descobriu máquinas e novas armas, que realmente depois usou na guerra. Tanto que o final do episódio, tu tens tipo eles encontrarem o dirigível do fogo. Sim. E a dizer que perdemos a batalha, acho que foi qualquer... mas ainda vão haver muitas mais. Mas não vamos perder a guerra, estás a ver? Nós temos as máquinas agora. Num outro desenho animado qualquer, eu acho que eles não teriam dado esse tipo de nuggets de informação. Acho que as batalhas teriam sido mais... até em alguns dos desenhos animados que eu curto mais, assim, americanos, por exemplo, Star Wars, The Clone Wars, sim, tem bons momentos em que os inimigos perdem demasiadas vezes. Em que mesmo que eles tentem mostrar uma guerra, tu sentes que os heróis estão a ganhar demasiadas vezes para aquilo ser uma guerra eficaz. Enquanto que no Avatar de Lester Bender, eles realmente parecem pessoas que estão a navegar no meio de um campo de batalha, quase. Vou-te dar aqui só um exemplo. Por exemplo, o episódio das Ilhas Kyoshi. Para alguns pode ser considerado meio filler, mas para mim foi interessante porque, além de introduzir ficas logo a conhecer quem seria o outro avatar, ou seja, o Kyoshi, também ficas introduzido às guerreiras Kyoshi, que são um grupo, e é bastante interessante porque o Sokka diz, vocês são raparigas, não servem para lutar. Só o facto de trabalhar a cena de que nós também somos guerreiras e somos capazes de nos defender, eu acho que já valeu a pena. Isso é uma cena que alimenta aquele mundo. Eu acho que estes pequenos episódios são muito bons por causa disso. Outras histórias assim de fantasia, quando são mais pequenas, tipo quando são filmes, eles têm menos tempo para explorar o mundo. E o Avatar, como eles sabiam a história que queriam contar ao longo de 3 temporadas, eles aproveitaram para nos dar tantas mini-histórias que enriqueciam cada vez mais aquele universo. Tanto que há uma cena que eu lembro perfeitamente que isto não aconteceu só durante um episódio. E acontecendo, tu não tinhas tinhas episódios onde tu vias a visão de bué da gente. E eu lembro-me do episódio em que o tio abre um salão de chá por dentro das muralhas de Ba Sing Se, estás a ver? Mas depois tens tipo o Zuko que quer proteger e começa a usar a máscara e rouba as espadas a alguém. Mas depois encontra alguém que a Katara... Havia um grupo... Estás a falar do Jet, não é? Exatamente. Sim, o grupo do Jet. Ele tinha grande ódio pelos Firebenders porque supostamente tinham-lhe morto a família. Exatamente. Ele e o Zuko deram-se muito bem. Até o Jet ter descoberto que o Zuko era Firebender, não é? Exatamente. Todas estas pequenas coisas fazem sentido, estás a ver? E não me lembro que havia coisas tipo que eu não via acontecer na televisão. Eu já vi alguns animes, mas eu não estava a ver acontecer coisas como aquela barragem vai explodir e vai matar toda a gente dali. Que é o que o Jet estava a fazer, estás a ver? Ele no primeiro episódio que aparece e tenta virar toda a gente contra o Sokka. Ou seja, até manipula. Exatamente. E tudo isto eu acho que faz com que Avatar seja uma excelente série americana. Ok? E até também o facto de tu veres heróis e pseudo-vilões em ambos os lados. Porque o que o Jet estava a fazer ia matar montes de inocentes. Só que ele estava-se a cagar. Basicamente aquilo conta-te que as pessoas do fogo não são todas monstros. São pessoas que estão, por acaso, com um governo que quer destruir outros. Lembras-te do episódio em que o Zuko diz à Katara que conhece a pessoa que matou a mãe dela e depois vão os dois? Eu acho que esse episódio tem uma carga muito forte emocional, porque está a chover e a Katara tipo, está pronta para o matar, mas depois percebe que não é o certo a fazer. E depois descobre que o homem que ela ia matar, apesar de tudo, também ele era bué cobarde. Ele até estava a dizer à Katara: não, eu como matei a tua mãe, tu podes matar a minha. Mas eu lembro-me bem todos estes pormenores
E quando eu olho para séries de animação, eu acho que tão cedo, dentro da animação feita na América, não vai haver uma série que tenha tanta coisa animada. E acho que também é diferente. Eu como já te disse, não tenho visto séries recentes. por exemplo, eu sei que atualmente está a sair uma série na Netflix que também funciona por livros. Acho que tem não sei se são os mesmos criadores, mas nota-se perfeitamente a influência. Mas eu ouvi dizer que o Gravity Falls, Adventure Time... Mas não é o mesmo estilo. Eu sei que não é o mesmo estilo, mas que também, por estilos diferentes, também tem universos muito criativos e bem criados. Sim. Lá está, eu acho que não... Pronto, não vamos ver uma série com o mesmo estilo, mas se calhar ainda bem. Significa que vamos ver coisas diferentes. Sim. Ou que as crianças vão ver coisas diferentes. Antes de terminar, quero só fazer-te uma pergunta, Adriano. Vai sair uma série de Avatar pela Netflix. Sim, live action. Eu estou hype para isso. Aliás... eu estou hyped, mas também estou com medo. Para já, uma coisa que eu tenho muito medo é que eu falei durante este podcast que eu adoro quando séries contínuas conseguem fazer bons episódios sozinhos. Tipo, conseguem fazer com que a narrativa em geral vá avançando ao mesmo tempo que eles contam uma história completa num episódio. Ou seja, contar histórias dentro de histórias, tal como até vários livros fazem. E eu tenho bué medo que a Netflix não deixe que isso aconteça, porque muitas das séries da Netflix tratam uma temporada como um filme de 10 episódios. Um filme grande, é. Exatamente. E eu acho que isso não se adequa nada ao Avatar de Lester Bender. Olha, pelo menos eu espero que eles não tentem meter todos os livros numa só temporada, ok? Porque... eu espero é que eles não tentem refazer exatamente a mesma história. Espero que eles nos deem surpresas. Exato. Ou novas informações. Eu acho que, tendo em conta que já tem muito material para a frente, ou seja, o mundo já está muito mais trabalhado do que já estava do que quando saiu o Avatar Lester Bender. Eu acho que eles podem pegar em elementos lá e já introduzir. Não estou a dizer que vão buscar coisas que acontecem na lenda de Korra, mas podem brincar com isso mais. Há uma coisa que eles podiam seguir na série e que eu acho que não seria fácil, mas ao mesmo tempo para mim seria um pouco preguiçoso, que é, se eles fizessem o mesmo que alguns dos remakes de live action da Disney, tipo A Bela e o Monstro, em que basicamente refazem os episódios e refazem a história e adicionam apenas alguma informação nova. Eu sinceramente acho que isso fazia com que a série pudesse ser um sucesso, mas para mim não fazia com que a série fosse tão icónica. Sim, eu literalmente eu não sinto tanta magia nas live action da Disney porque eu não gosto de ver um filme que já vi. E o público a quem eles vão fazer esta série também provavelmente é um pouco diferente, que é a série original, mesmo que adultos e nós gostemos, mesmo estando fora da idade da demografia à qual esta série apontava, a série era para crianças, era feita para crianças. O facto de adultos e nós gostarmos tanto significa que a série era realmente muito bem conseguida. Agora, esta nova série, como não aponta para o público de crianças, talvez possa ter outro tipo de ideias também. Sim. Pelo menos se o Jet morrer, eles podem mostrar realmente que ele morreu. Porque acho que a própria série gozou num episódio com o facto de eles não poderem mostrar literalmente a morte, às vezes. Eu só espero ver coisas boas, ok? Eu quero dizer um primeiro trivia. Dentro da equipa que fez Avatar Lester Bender, tínhamos um português. Curiosamente foste tu, Adriano, que me informaste. Joaquim dos Santos, que vai realizar o próximo filme do Homem-Aranha, o que é algo muito bom para terminarmos este podcast e no futuro poderá ser um outro tema para aqui. Animadores portugueses pelo mundo. Só avisar que eu não tenho a certeza se ele participou desde o início. Acho que ele foi para a série do Avatar a meio, mas foi bué influente. Era conhecido como o Dr. Fate, porque ele era muito bom a fazer cenas de ação e a coreografar. Pronto. Esta foi a informação dramática deste podcast. Se gostaram desta conversa, já sabem, podem comentar aí se estiverem a ver pelo YouTube. Já sabem que também podem nos ouvir através do Spotify e outras plataformas de podcast, como o Google Podcast. E vemos na próxima. Tchau. Não percam o próximo episódio, porque nós... também não!